Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com você? Estamos aqui um dia mais para essa live em direto aqui para todos vocês, trazendo uma mensagem de cura, de restauração, de alívio. Então, que você possa de verdade, no dia de hoje, nessa quinta-feira, ser abençoado. Que o Espírito Santo de Deus te visite nesta manhã e possa tocar lá no fundo do seu coração e trazer aquilo que você precisa. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de algo, mas nós somos falhos, verdade? E às vezes Deus tem outros planos para nós. Então que esses planos do Senhor se concretizem na sua vida. Enquanto eu vou colocar o tema da live de hoje, você pode mandar essa live para mais pessoas? Eu vou mandar essa live aqui para umas 5 pessoas. Enquanto isso, eu aguardo que você faça o mesmo. Pronto. Seja bem-vindo nesta manhã. O tema de hoje é Ame Mais. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Ame mais e julgue menos. E muitas vezes nós fazemos isso sem nos dar conta. Ame mais e julgue. Tá saindo? Deixa eu colocar novamente. Ame mais e julgue menos. Então, eu sempre começo a live com uma palavra. Deixa eu fixar o comentário aqui. Eu sempre começo a live com uma palavra. Deixa eu saludar aqui a Milce. Milce, mañana hago em espanhol. Hoy a live es en portugués, pero yo creo que usted lo entiende. Pero bueno, vamos a seguir. Empezamos. Vamos a ler. Eu quero ler primeiro em Mateus 22, do 37 ao 39, que diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Isso está em Mateus 22, do 37 ao 39. Então, a outra passagem que eu queria compartilhar está em Mateus 7, a partir do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Por que reparas tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco no olho do teu irmão. Eu posso te garantir que quando você tirar a trave do seu olho, seguramente você já não verá mais o cisco no olho do seu irmão. E eu vou te explicar por quê. Então vamos começar essa live. Ame mais e julgue menos. Isso tem a ver muito com a empatia. O que é a empatia? É a capacidade de se identificar com alguém e compartilhar seus sentimentos. Quando eu sou uma pessoa empática, eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu consigo compartilhar, ou seja, eu posso viver os mesmos sentimentos que aquela pessoa está vivendo. E você só consegue chegar a essa capacidade quando você tira essa trave que está no seu olho.
Porque quando nós temos uma trave nos nossos olhos, nós estamos impedidos de ver com clareza o que acontece na vida dos outros e também o que acontece na nossa vida. Por isso, a empatia, muitas vezes, ela é precedida, ou seja, ela vem depois, quando você consegue chegar nesse processo de ressignificação e perdão. Uma pessoa, para perdoar, muitas vezes, ela precisa compreender que a ofensa, ela não tem a ver com ela mesma, tem a ver com aquela pessoa. É aquela pessoa que, na verdade, precisa de ajuda. Porque quando eu chego para alguém e tento corrigir essa pessoa de algo que talvez eu tenha mais necessidade de ser corrigido, quem precisa de tratamento sou eu, não é a outra pessoa. Porque se eu cuido do meu coração, se eu cuido da minha alma, então eu vou saber entender que as outras pessoas também precisam ser curadas, precisam ser restauradas na sua mente, na sua alma. Por que é importante não estar julgando os outros e amando e abraçando mais? O que é julgar? Julgar. Emitir um juízo ou opinião de algo ou alguém sem ter elementos suficientes que confirmem o nosso argumento. Nós temos a tendência de julgar as pessoas, de apontar as pessoas por algo que nós vemos de forma superficial. Aquilo que aparentemente parece ser, então eu a julgo por isso. Ou talvez por informações que não foram passadas a limpo. Pessoas que chegam a mim e dizem, aquela pessoa é assim. Isso foi um julgamento que ela fez sobre aquela pessoa. Então cabe a nós fazer as nossas próprias conclusões, não olhando de forma superficial, mas buscando conhecer de verdade as verdadeiras intenções daquela pessoa em ser ou em agir da forma como ela age. Então nós não devemos nos guiar dessa forma. Primeiro nós devemos olhar com um olhar de empatia, antes de tirar conclusões sobre um devido comportamento. Fulano agiu muito mal, ele não devia ter feito isso, ele não devia ter falado assim. Eu nunca julgo, hoje, eu digo hoje, porque eu já fui assim, quando eu não estava curada. Eu nunca julgo as pessoas por um comportamento, ou por uma fala, ou às vezes comportamentos que se repetem. Talvez sejam comportamentos sim inadequados, mas existe um motivo para isso. Todas as pessoas são a resposta do que acontece com elas. Nem sempre uma má atitude é feita de forma proposital a querer cometer o erro. Eu sei que muitas vezes sim é proposital, mas muitas vezes não. Então por isso nós devemos ter o cuidado. Quando você toma a decisão de amar primeiro, você nunca vai julgar pela aparência. Você primeiro vai buscar saber o que acontece na vida daquela pessoa. Se eu vejo que uma pessoa anda sempre muito irritada e acaba ofendendo as pessoas, eu não vou chamar a atenção dela, dizendo, olha, você está fazendo errado, olha, eu vou procurar conversar com essa pessoa para ver o que está acontecendo. Talvez essa pessoa tenha sofrido tanto na sua vida pessoal, talvez essa pessoa tenha passado por tantas frustrações, por tantas decepções, e não está sendo capaz de encontrar uma solução. Ou talvez encontrar pessoas que realmente estejam dispostas a amar, a abraçar, a escutar e a entender. Porque a maioria, a tendência é julgar, criticar e apontar. Isso acontece também, porque eu até notei aqui, olha, muitas vezes o que me incomoda no outro está dentro de mim. Na maioria das vezes. Quando eu me incomodo demais com o comportamento de alguém, é porque talvez esse mesmo comportamento está reprimido dentro de mim. Por isso, talvez, eu me identifiquei.
porque houve aí uma identificação. Então nós temos que olhar primeiro para nós. Eu tenho que procurar buscar no meu coração por que me incomoda tanto essa pessoa. Será que dentro de mim existe esse sentimento, esse comportamento, mas ele está reprimido exatamente pelo fato de, ao expor esse sentimento e esse comportamento, eu posso ser julgado, apontado? Enquanto a outra pessoa teve essa coragem de expor, de falar e realmente está sendo julgado por isso, não está sendo bem recebido, então você reprime algo que você pensa da mesma forma. E eu digo isso não só em relação a defeitos, fraquezas, mas também qualidades. Quando nós nos identificamos muito com uma pessoa e admiramos alguém por uma qualidade em questão, nossa, eu gosto tanto daquela pessoa porque ela é tão solícita, ela sempre está disposta a escutar. E você admira, eu queria tanto ser assim. Talvez você tenha essa qualidade. Você só não conseguiu expressá-la ainda. Só não conseguiu colocar para fora. E nós temos que buscar o motivo de esse sentimento e principalmente essa qualidade que está reprimido. Então, primeiro, o que eu tenho que fazer para ser empática? Eu tenho que olhar para dentro de mim com amor e buscar compreender as minhas fraquezas e também os meus defeitos. Eu tenho que buscar compreender por que eu estou atuando dessa maneira. Porque quando nós nos compreendemos, nós compreendemos os demais. Quando nós nos aceitamos, nós aceitamos os demais. Se você não aceita alguém por quem ela é porque você não se aceita primeiro. Porque quando você se aceita do jeito que você é, abraçando as suas fragilidades, se compreendendo, entendendo o seu temperamento, a sua forma de ser, assumindo a sua verdadeira identidade sem medo ao que vão pensar, ao que vão falar. Então você começa a atuar com empatia para a sua própria vida. E quando você aprende a ser empático consigo mesmo, o que as pessoas fazem, ou como as pessoas se movem, ou falam, ou pensam, já não é de tamanha importância. Nós já não temos que dar tanta importância, já não tem que nos incomodar. Sabe por quê? Porque nós compreendemos que nós temos os nossos defeitos. Quando você não aceita os seus defeitos, você vive uma luta interna contínua. Porque esses defeitos vão continuar aí. Existem coisas que nós podemos trabalhar e melhorar, mas existem fragilidades que fazem parte do nosso temperamento. Então, quando você compreende isso e se aceita e decide trabalhar em cima das suas qualidades e aceitar as suas fraquezas e reconhecer que você tem as suas fraquezas e não há problema nisso, então você passa a olhar para os outros com empatia. Você passa a enxergar, olha, talvez aquela pessoa não está sabendo trabalhar em cima das suas qualidades, está trabalhando em cima dos seus defeitos, em cima das suas fragilidades. E isso não só a prejudica, como também prejudica as pessoas que estão à sua volta. Quando você decide perdoar alguém que o ofendeu, você começa a entender que eu também posso ofender. E não é porque eu queria ofender. Talvez a minha resposta, o meu mecanismo de defesa para que não me ofendam é ofender. Talvez eu aprendi desde a minha infância que a ofensa é a melhor forma de ataque. Que a ofensa é uma forma de me proteger de um mundo tão cruel. E você age assim pelo que você aprendeu e pelo que você sabe. Então, o outro também deve estar atuando da mesma forma. Se ele está ofendendo, seguramente ele é uma pessoa ofendida. E nós só podemos expressar do que o nosso coração está cheio. Se o seu coração está cheio de ofensa, pode ter certeza que da sua boca não vai sair só mar de rosas. Vão sair palavras duras e cruéis, porque assim está o seu coração. Então, o que você pensaria se chegasse uma pessoa e falasse: você é uma pessoa que só ofende, você é uma pessoa que só maltrata, você é uma pessoa ruim? Você concordaria com essa pessoa?
A primeira coisa que nós fazemos é nos defender. Não, eu não sou assim. Não, eu não ofendi. Porque o seu coração, ele simplesmente respondeu àquilo que ele está cheio. E aquela pessoa não sabe o que você passou. Não sabe, não conhece a sua trajetória. Então, da mesma forma, nós temos que atuar. Nós temos que, antes de julgar, espera. Deixa eu amá-la primeiro. Deixa eu abraçá-la primeiro. Deixa eu aceitá-la como ela é. Talvez isso ajude a romper essa couraça que ela se coloca para se defender. Que tem pessoas que foram tão maltratadas pela vida, tão ofendidas, que a única forma de defesa delas é a ira. É o maltrato. Então eu preciso ser assim, porque senão as pessoas continuam pisando em cima de mim. É um pensamento errôneo? Sim. Mas é o mecanismo de defesa que essa pessoa encontrou para conseguir prosseguir a sua caminhada. Então, antes disso, aquela pessoa tem um motivo para atuar dessa maneira. Então, hoje eu quero trazer essa reflexão para você. Passou pouco tempo, mas eu saí aqui só para dizer isso para você. Que você deve amar mais, ser mais empático, buscar compreender o porquê daquela pessoa ser assim, antes de julgá-la. Estar mais bem consigo mesma. Busque se autoconhecer. Busque se autocompreender. Quando você chegar a essa paz de compreensão de que eu não posso resolver tudo. Eu não tenho tantas habilidades para fazer todas as coisas que me proponho. Eu tenho que conhecer os meus limites, eu tenho que saber até aonde eu posso ir e posso oferecer algo de qualidade, mas se eu passar desse limite, eu não vou estar sendo uma pessoa coerente, porque daí eu não vou fazer as coisas tão bem como se necessita, e daí eu vou sofrer por isso, eu vou me frustrar. Então, nós temos que aprender a respeitar os nossos limites, a nossa forma de ser, a nossa forma de falar, a nossa forma de raciocinar. Então, quando você encontra essa paz de estar bem consigo mesmo, de estar curado das suas ofensas, dos rancores, se limpar dos ressentimentos. Então, quando você encontra essa paz, você pode ter certeza que o seu olhar para os demais, ele muda. Ele muda porque você olha e pensa, provavelmente, quanto sofrimento essa pessoa não passou na sua vida. Provavelmente, quanta rejeição essa pessoa não passou na vida dela. Provavelmente, foi abandonado. Foi humilhado. Então, talvez hoje é uma pessoa agressiva, porque essa é a resposta que a alma dela tem por receber tanta humilhação. Não é que você tem que concordar com o erro dela. É para você simplesmente amar e compreender primeiro. Porque quando essa pessoa começar a receber a sua compreensão e o seu amor, ela vai começar a ver que não é tão necessário levantar esse muro, essa couraça para poder lidar com os meus relacionamentos. Ela começa a entender que existe esperança para o ser humano de pessoas que não atacam primeiro e que decidem abraçar. Nós, como filhos de Deus, não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores. Eu tenho que considerar o meu irmão como melhor que eu, mas eu não sou pior que ele. Você consegue entender isso? Eu tenho que ver que aquela pessoa que eu convivo com ela, que é uma pessoa difícil, essa pessoa também é amada por Deus. Deus a ama como ela é porque Ele a criou. Então, quem sou eu para ofender ou para demonstrar ser melhor de uma pessoa que também é criatura de Deus, que também tem o cuidado de Deus?
Por que você não começa a olhar para as pessoas como pessoas que Deus também tem um chamado para a vida dela? Ela só não encontrou o caminho. E talvez ela está esperando que você, com seu abraço, com a sua compreensão, com o seu amor, ajude-a a direcionar a sua vida no caminho certo. Nós, como filhos de Deus, estamos aqui para isso, para ser luz na vida das pessoas. E apontando o dedo e julgando, nós não estamos sendo luz. Estamos levando essa pessoa a ir cada vez mais para um abismo. Para que essa pessoa tenha a segurança de que realmente, para a vida dela, já não há mais solução. Já não há mais esperança, nem com o ser humano, nem com o mundo e nem nas circunstâncias. Nós temos a obrigação, como filhos de Deus, de mostrar um caminho de luz para as pessoas. Você, mesmo em meio às suas dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, você pode seguir sendo luz. Você pode usar do seu exemplo de resiliência para abençoar com as suas palavras, com seus ouvidos, a vida de alguém. Talvez o único que essa pessoa precisa é de alguém que a escute, com compreensão, sem pressa, sem pré-julgamentos. Alguém que a abrace, que não a julgue pelo seu passado, que não a condene pelo seu passado. E olha que muitas vezes a maioria dos condenadores, dos apontadores, dos críticos, são aqueles que conhecem a verdade da palavra de Deus. Então, quem nós estamos sendo neste mundo onde nós devemos ser referência? Onde nós devemos ser a semelhança do caráter de Cristo? Onde nós devemos nos parecer com Cristo em sua personalidade, em seu caráter, em sua maneira de compreender, em seu olhar de compaixão pelos outros. Até muitas vezes, quando as pessoas estão necessitadas de ajuda, seja qual seja a ajuda, se é financeira, se é pessoal, se é de um trabalho, se é de alguém que a ajude em qualquer aspecto da sua vida, nós tendemos a fechar o nosso coração e pensar, se essa pessoa está passando por isso, Deus sabe o porquê. Se essa pessoa está com essa dificuldade, talvez tem pecado. Talvez ela ofendeu o coração de Deus, talvez ela saiu dos caminhos do Senhor. Talvez essa pessoa está cometendo erros, por isso ela está passando por essa situação. Ela está vivendo as consequências do seu erro. O que nós estamos fazendo? Julgando antes de conhecer. Nós não estamos livres de passar pela mesma situação. Por quê? Nós somos melhores do que essas pessoas. Em que sentido? Então, antes de prejulgar o que aquela pessoa deve estar passando, o porquê daquela situação, a nossa obrigação primordial é abraçar, é amar, é oferecer amor. Nunca está demais oferecer amor, ainda que seja por uma pessoa que não vai te dar de volta, ainda que você essa pessoa não seja recíproca a esse sentimento que você entrega, a essa dedicação, a essa atenção. Deve ser com o olhar de somente entregar o que aquela pessoa precisa naquele momento. Eu sei que talvez você muitas vezes não vai ter a condição de ajudar. Mas eu tenho certeza de que amor, compreensão, abraço, isso é algo primordial na vida de alguém que precisa de ajuda. Antes de qualquer ajuda, seja financeira, seja de uma casa, seja de um lugar para viver, apenas compreender que nós estamos suscetíveis a passar pela mesma situação. Então, antes de julgar, por favor, ame como diz na sua palavra. A palavra de Deus diz, ame o seu próximo como você mesmo. Então, se talvez você tenha dificuldade de amar o próximo, será que você realmente está se amando?
Porque aquele que se ama, como eu comentei, se compreende, ele tem facilidade de amar o próximo. Porque ela é empática com ela mesma. É você olhar e pensar, eu poderia estar nessa mesma situação. É você olhar uma família com muitas crianças passando necessidade e pensar, os meus filhos poderiam estar na mesma situação. E eu não estou livre de passar por isso. Eu agradeço a Deus por estar no lugar onde eu estou hoje, mas eu não estou livre de passar por qualquer situação. Eu tenho que estar preparado para passar por qualquer situação e entender que tudo tem um propósito. Mas você pode ter certeza que o propósito de Deus para a minha vida nunca será julgar e apontar. Nós não somos juízes, porque quando alguém julga, ela está emitindo um juízo. E eu não sou juiz de ninguém. O único juiz de alguém é o nosso Deus. Só Ele é capaz de julgar as atitudes, as decisões e os comportamentos das pessoas. Eu, por mais que eu conheça essa pessoa, eu não seria capaz de julgá-la. Você pode tirar as suas próprias conclusões respeito ao que as pessoas fazem, mas isso nunca deve ser algo que você leve para a sua vida como algo como uma verdade. Não, realmente fulano fez isso por isso ou por aquilo. Nós não sabemos. Só Deus conhece os corações. Só Deus conhece o coração das pessoas. Então eu deixo essa mensagem para você. Que de verdade você venha passar o resto dessa semana reflexionando sobre essa passagem bíblica e sobre essa mensagem que hoje muitas pessoas, o único que elas precisam é ser amadas. O único que elas precisam é ser compreendidas. O único que elas precisam é de um abraço, é de um ouvido atento. São de palavras de compreensão. Que você possa encher o seu coração dessa compaixão, desse amor, desse sentimento positivo, para que da sua boca possa fluir palavras positivas, palavras de bênção para as outras pessoas. Porque talvez, se você não está sendo capaz de expressar algo positivo para as pessoas, é porque o seu coração precisa ser cuidado. É porque o seu coração precisa ser curado. Então procure olhar para o seu coração e ver quais são as coisas que precisam ser mudadas para que eu possa usar de empatia com as pessoas que estão à minha volta. Porque, como eu digo, desde o começo, tudo tem um motivo. As pessoas são a resposta do que elas viveram durante toda a sua vida, seja nas suas atitudes, seja na sua forma de pensar, seja nas suas crenças limitantes, seja no seu temperamento, às vezes a forma de falar arrogante. Isso há um motivo. Nós não estamos aqui para julgar de que aquela pessoa fala de forma negativa, de que aquela pessoa não deveria ser assim. Ninguém deveria ser assim. Nós também não deveríamos ter os defeitos que nós temos, mas nós temos. E foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos forjou. Foi Deus que nos moldou para um propósito. E que você possa cumprir esse propósito. Quando você se limita a cumprir o seu propósito, quando você se limita a fazer a vontade de Deus e a escutar a voz do Espírito Santo, você pode ter certeza que a sua atitude com os demais vai ser a atitude esperada por Deus para você abraçar aquela pessoa. Então, que essa mensagem possa tocar no seu coração, de verdade, que a gente finaliza, né, a nossa série de lives dessa semana. Amanhã a live será em espanhol. E que você possa enviar essa mensagem, envie essa live para pessoas que precisam receber essa mensagem em seu coração, de empatia, de amor, de menos apontar dedos e mais entregar nas mãos do Senhor. Se existe alguém que está te prejudicando constantemente, entregue para o Senhor resolver essa situação. Senhor, você sabe, o Senhor sabe o porquê dessa pessoa atuar assim. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar? Da minha boca, eu me nego a amaldiçoar alguém. Porque quando eu critico, sem conhecer o porquê,
sem conhecer de onde aquela pessoa vem, o que aquela pessoa fez, o que passou na vida daquela pessoa para ela fazer e atuar dessa forma. Então, quando eu, sem conhecer, a julgo, eu estou me tornando um juiz na vida dela. E eu não tenho essa autoridade para ser juiz na vida de ninguém. Somente Deus. Você pode ter certeza que Ele vai saber solucionar essa situação da melhor forma possível. Tá bom? Um abraço. Deus te abençoe neste dia. E se você quiser estar aqui comigo amanhã ao meio-dia, a live será em espanhol e também eu tenho certeza que será de bênção para a sua vida. Deus te abençoe e nos vemos na próxima semana.